Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Meus irmãos, passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal Elohim Kadosh. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa aí as notificações, deixa aí o seu like de gostei, deixa aí o seu comentário abaixo dos nossos vídeos e, por gentileza, não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, principalmente no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, para que outras pessoas possam ser abençoadas no nome de Jesus. Meus irmãos, hoje estaremos falando aí sobre mais um assunto relacionado à escatologia bíblica, que visa aí os assuntos finais ou os acontecimentos finais. Haja visto que a palavra escatologia vem de dois vocábulos na língua grega. A palavra escatos, que significa último ou últimos, e logia, que vem de logos, que significa estudo, palavra e etc. Então, logo, a palavra escatologia significa estudo sobre o fim ou sobre os últimos dias. Ok? E hoje vamos estar falando aí sobre um assunto dentro da escatologia que é muito polêmico e muito contraditório dentro das correntes doutrinárias escatológicas, que são aí o segmento de muitas denominações. Ok? Vamos estar falando aí sobre como ladrão de noite. Para quem? Será que é para a igreja? Será que é para os ímpios? Para quem será? Será que é para os judeus? Vamos estar entendendo isto hoje à luz das Escrituras. Como eu disse, é um tema muito controverso. Por quê? Porque muitos interpretam erroneamente este assunto, confundindo, esta temática com algo totalmente oposto, ao contrário do que realmente o texto e o contexto geral das Escrituras querem dizer com tal temática, com tal assunto. Ok? Então hoje vamos estar entendendo aí por que Jesus se referiu a esta expressiva e para quem é que ele virá como ladrão. Ok? Vamos estar entendendo aí hoje esse assunto que, ao meu ver, é muito interessante e polêmico, tá? Existe, como os irmãos bem sabem, três correntes dentro da escatologia bíblica, a saber, o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Os pré-tribulacionistas ou pré-tribulacionismo diz que essa expressiva de Jesus e a sua comparação com um ladrão de noite que vem sem avisar, invade a casa do valente, etc., ou a casa do pai de família e rouba os seus bens, é para a igreja. E com isso eles querem dizer que, por Jesus se referir à sua vinda e assemelhá-la ao ladrão de noite, a vinda dele será secreta, porque nós não sabemos quando o ladrão vem, de fato. Ninguém sabe quando vai ser roubado e quando não vai ser. E aí, por isso, eles dizem que assim é a vinda de Jesus. Será de forma secreta, e desconhecida. E com isso, eles querem dizer que ninguém sabe o momento exato e que nós poderemos ser pegos de surpresa a qualquer instante ou a qualquer momento. Mas será que Jesus ele se referiu à sua vinda
como ladrão para a igreja? Será que de fato isso é para a igreja? Será que a igreja não vai saber o momento em que Jesus virá? Será que a igreja vai ser pega de surpresa? Vamos enxergar isso hoje à luz das Escrituras, lembrando que nós iremos fazer aí uma análise sintática e morfológica de todo o contexto bibliográfico, ok? Quando eu falo bibliográfico, eu estou me referindo à bibliologia, ok? Que é a matéria escriturística, que trabalha aí os textos e contextos de toda a Escritura, tá? E aí nós vamos entender essa expressiva não em um versículo isolado ou em um contexto isolado, mas em todo o contexto da Bíblia, para entendermos o que Jesus quis dizer com isto e para quem é que Jesus virá como ladrão de noite, ok? E aí hoje vamos estar aí, pela bondade de Deus, sanando esta questão, esta dúvida que pareia, né? Na mente de muitos irmãos, ok? Por quê? Porque muitos irmãos têm essa dúvida. Ah, irmão, mas a gente não sabe o momento que Jesus virá, né? Jesus pode voltar hoje. Jesus vai nos pegar de surpresa. Será, irmãos? Vamos entender essa questão aí, que, como eu disse, pareia sobre a mente de muitos irmãos, ok? Já os mesos, eles têm um entendimento um pouco diferente, porém quase semelhante aos dos pré, sobre esta questão. Eu não vou entrar por menores, porque senão a gente vai ficar falando aqui dos, né, dos posicionamentos escatológicos, das doutrinas e correntes escatológicas, e não é o nosso intuito. O pós já entende totalmente diferente dos pré e dos mid, ou dos meso. A interpretação pós-tribulacionista deste assunto é diferenciada do pré-tribulacionismo, ok? É diferenciada aí da interpretação pré-tribulacionista, ok? Que é a interpretação que nós daremos hoje aqui. E os irmãos vão ver que é sem filosofia, é sem malabarismo, enfim, é sem gira-gira, ok? Ou roda-roda. É nu e cru. A verdade tem que ser nua e crua. Por quê? Porque a verdade é a palavra. E Jesus deixou bem claro que quando conhecermos a verdade, ela nos liberta. E que esta verdade hoje possa libertar você de qualquer sistema religioso, denominacional ou teológico que você tenha, que é mentira, ok? Que você possa, no nome de Jesus, se render à verdade bíblica, porque nós vamos pontuar aqui a Bíblia, não é filosofia humana, não é sistema religioso e nem denominacional, ok? Não é o pensamento da Batista, não é o pensamento da Assembleia, ok? Não é nada disso. É as palavras de Jesus, é as palavras de Deus, da Bíblia Sagrada, que nós iremos nos utilizar, ok? Então vamos lá, sem mais delongas. Como ladrão de noite, para quem? É uma pergunta. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus virá como ladrão de noite. Por que é que a Bíblia diz isso? Será que tem alguma implicação por detrás dessa questão, dessa inquirição? Como é que os irmãos entendem essa questão? Gostaria que os irmãos deixassem aí abaixo aí o seu comentário sobre esse assunto, ok?
Vamos lá, resposta. Respondendo a pergunta, como ladrão de noite para quem? Resposta. Porque à noite muitos estão dormindo e se embriagando, e apenas aqueles que estiverem vigiando estarão esperando sua chegada. Observação. Se trata de uma figura de linguagem, ok? Por que Jesus fala isso? Isso é literal? Isso é simbólico? Como que nós entendemos isso? Aí aqui diz, é uma figura de linguagem. Texto principal, vamos para a Bíblia. 2 Pedro 3, versículo 10 diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Olha aí, o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. As Escrituras Sagradas claramente afirmam que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, mas diz que nós estamos na luz. Texto auxiliar 1. Mas irmãos, que é 1 Tessalonicenses 5, versículo 1 a 11, que diz: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos, olha aí, Paulo está falando com a igreja de Tessalônica aqui, sabeis muito bem, olha o que Paulo está dizendo, que os irmãos sabem muito bem, que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Isso é fato, porque Jesus falou isso nos evangelhos. Jesus falou isso para os seus discípulos, para os apóstolos. Isso estava inculcado na cabeça da igreja do primeiro século. Por isso que Paulo fala que os irmãos sabiam muito bem que o dia do Senhor viria como ladrão de noite, ou virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Isso aqui está relacionado, Paulo está tirando isso aqui lá de Daniel capítulo 9, versículo 24 a seguir, ok? Quando o anticristo, ele faz um acordo de paz com muitas nações, né? Propaga uma falsa segurança, uma falsa paz em todo o mundo, e aí vai ser proclamado, né? Proclamado paz, sossego, enfim, prosperidade, segurança em toda a terra. Por quê? Porque o anticristo vai dar um de bom mocinho, né? De bom moço, onde ele vai querer sanar aí, né, a questão da humanidade, que sempre foi e sempre será a questão da segurança, né, da paz, enfim, da economia. Por quê? Porque estas questões, diga-se de passagem, são as questões mais almejadas pela humanidade desde os primórdios, ok? E principalmente nos nossos dias, onde nós vemos que o índice da criminalidade tem aumentado em todo o mundo. Então, nunca foi tão almejado paz e segurança como nos dias atuais. Instabilidade, né? Ou estabilidade financeira e etc. A economia também é uma questão que o anticristo também vai solucionar os problemas da economia, que são as crises financeiras, etc. Conforme nós já vemos
nos dias atuais? A bolsa de valores caindo, enfim, né? O desemprego aumentando, as empresas abrindo falência, a pobreza se instaurando cada dia mais. Então o anticristo ele vai trazer essa ideia de, né, problema resolvido. Ele vai sanar a questão da insegurança, da falta de paz, da crise econômica e etc. Então, quando Paulo ele menciona isso aqui, ele está se referindo a Daniel capítulo 9, versículo 24 a seguir, e ele está se referindo também à grande ansiedade mundial, que sempre foi e sempre será, de ter paz, de ter segurança e etc. Por quê? Porque a humanidade perdeu isso. Perdeu a paz que excede todo o entendimento. Perdeu. E hoje a humanidade, que não tem Cristo, vale salientar isto, vive aterrorizada, apavorada, entende? Assustada. Não consegue deitar sua cabeça no travesseiro, sonhar, enfim, ter um descanso tranquilo. Por quê? Porque muitos problemas. A insegurança, a falta de paz tira o sossego. E nós vemos que nunca se investiu tanto em segurança como nos dias atuais, onde é investido na segurança pessoal, na segurança privada, enfim, dos bens de terceiros, da própria família propriamente dito. Nós vemos isso em todo lugar. É nas grandes empresas, né? Nos lares, nos mercados, nos postos de combustíveis. Em todo lugar você vai ver um segurança armado, ok? Vai estar lá, quando não tem segurança armado, né? A pessoa ali propriamente dito, fisicamente, né? Tem o material ou o sistema eletrônico de segurança, que são as câmeras, sensor de presença. Eu falo isso com muita propriedade porque eu sou da área. E eu sei do que eu estou falando aqui para os irmãos. Porque as pessoas querem isto, querem paz, querem sossego, querem segurança. E esta sempre será a grande questão do mundo, da humanidade. O ter segurança. E aí o anticristo ele vai vir dando uma de bom mocinho e propagando uma falsa paz, uma falsa segurança, né? Recebendo uma titularidade que não é dele. Que é aquela mencionada por Isaías, o profeta messiânico, o profeta magno, que menciona Jesus e identifica Jesus como o príncipe da paz. O único que pode nos proporcionar uma paz verídica, uma paz real e verdadeira, é Cristo Jesus. Por quê? Porque a humanidade perdeu essa paz. Hoje a humanidade não vive mais sossegada, vive aterrorizada. Ok? No fundo, vivem aterrorizadas, apavoradas. Não tem, né, paz de espírito. Não vivem sossegadas. Aparentam viver, mas não vivem. Ok? Então Paulo fala que quando disserem a paz e segurança, lhes virá ou sobrevirá repentina destruição. Por quê? Porque a humanidade vai cair num sossego, né? Aparentemente. Numa ilusão, em algo ilusório que o anticristo vai fazer com que eles acreditem que está tudo resolvido, está tudo sanado,
podem viver sossegado, prosperidade, dinheiro no bolso, carro na garagem, né? Criminalidade zero, homicídios nada, roubos, furtos nenhum. Ele vai propagar essa ideia com os meios midiáticos, né? Com a televisão e etc. Com as redes sociais. E aí vai enganar a população. Não que isso vai ser resolvido. Não, não vai. Né? Podemos dizer que vai ser rebocado. Vai ser maquiado. Mas resolvido não. Porque para resolver estas questões, só Cristo Jesus, o príncipe da paz. E aí, continuando, diz assim: como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia, que dia? O dia que ele mencionou no primeiro versículo, ok? Que é o dia relatado e mencionado por Pedro em 2 Pedro 3, versículo 10, que é o dia do Senhor como ladrão de noite. E aí Paulo diz aqui que nós não estamos em trevas para que aquele dia, que dia? O dia do Senhor como ladrão de noite, nos pegue ou nos apanhe de surpresa. Continuando a leitura, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Olha aí, irmãos, que informação maravilhosa. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, né, ou se embriagam de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira orge no grego aqui, ok? Mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 a 11. Então, observaram aqui, irmãos, que o dia do Senhor, como ladrão de noite, não é para a igreja? Porque a igreja de Cristo verdadeiramente, ela está vigiando, ela está, né, alerta, ela é sóbria. Ela não está em trevas. Pelo contrário, ela está na luz. Na luz de Cristo, que é a luz deste mundo, que é o dia. Paulo vai traçar aqui, né, uma questão figurativa do dia, representando a luz divina, né, os filhos da salvação, e a noite, simbolizando as trevas da iniquidade, do pecado, enfim, da perdição eterna, e figurando os perdidos, os que estão em trevas, que são os filhos da noite, os filhos da perdição. Olha aí. Entende, irmãos? Então, a vinda do Senhor como ladrão de noite, aqui no texto, fazendo uma análise sintática e morfológica, é para os ímpios. É para os que estão em trevas. É para os filhos da noite. Para os que dormem. E não para os que estão sóbrios e vigilantes.
Por quê? Porque os vigilantes não são pegos de surpresas. Ou não são pegos, né? De surpresa. Por quê? Porque está vigiando. Aquele que vigia não é surpreendido, irmãos. Eu sou vigilante, eu sei do que eu estou falando. Se você está lá no seu posto, que nós chamamos de QTH, e você está lá, né? Em prontidão, em alerta, em QAP, em QRV, né? Que é concentrado, focado, observando, vigilante, você não é surpreendido pelo humilhante. Você não é surpreendido pelo bandido, pelo ladrão. Por quê? Porque você vai ver quando ele estiver vindo. Porque você está vigilante. Você está vigiando. E aquele que vigia não é surpreendido. Ok? E os vigilantes aqui, que Paulo menciona, é a igreja. Que não dorme, irmãos. Mas sim que está alerta constantemente. Por isso que a vinda do Senhor não é, ou como ladrão, não é para a igreja. E sim para os ímpios. Que são os desobedientes à palavra de Deus. Os quais estão destinados para a ira ordem, para esta ira. Ok? Que acontece mediante a abertura do sétimo selo. Do sexto para o sétimo selo. Apocalipse capítulo 6, versículo 17. Ok? Então, a vinda do Senhor como ladrão não é para a igreja. É aí onde os pré se confundem. E querem fazer entender, ou deixar entender, que a vinda do Senhor é como ladrão, até mesmo para a igreja. E aí, com isso, eles dizem que a igreja será pega de surpresa. E aí eles falam, nós não sabemos que hora o Senhor há de vir, porque ele virá como ladrão, e o ladrão não avisa que hora vai vir. Sim, tudo bem. E por isso nós não veremos eles. Ou, não veremos ele. Os pré falando, né? Mas eles esquecem que a igreja é vigilante. E o vigilante não é surpreendido. A não ser que ele cochile no posto. Cochile no seu trabalho. Ok? Se a igreja cochilar, ela cai na mesma condição dos filhos, do que dos filhos das trevas aqui. Na mesma condição deles. E aí sim, é pega de surpresa. Mas a igreja vigilante, militante, que ainda não é a triunfante, esta está vigilante, constante, e por isso virá quando o seu Senhor vier lhe buscar. E aí, a vinda do Senhor não será algo repentino, algo secreto, né? Como muitos querem fazer ou deixar a entender, como se fosse o 007, né? Não é. Não é. Ah, irmão Alexandre, então você está querendo dizer que nós veremos a sua vinda? Sim, Apocalipse 1:7. É por isso que não existe essa ideia de duas fases na segunda vinda. Uma secretamente e outra visivelmente. Só existe uma vinda, irmãos. Ou só existe uma segunda vinda, que é a parousia de Cristo. Leiam depois 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 2. Observem que Paulo não faz distinção entre arrebatamento e vinda. Pelo contrário, ele conecta as duas coisas dentro de um evento só. Não são duas coisas divididas ou distintas, substancial, né? Ou substancialmente. Não. Elas não estão separadas. Pelo contrário, elas estão entrelaçadas, intrínsecas uma na outra. Não tem como desvincular arrebatamento de vinda. Ok? Então, logo a vinda do Senhor, a parousia, é visível. Porque a igreja está vigilante, está vigiando. É filho da luz e não das trevas. Ok?
Ela está, em sentinela, em prontidão, esperando. Ah, mas e a parábola das 10 virgens? Ali já é uma outra coisa. E ali não está se falando, ou não está falando da igreja. É um grande erro dizer que aquilo ali é a igreja, ou que é uma representatividade da igreja. Não é. Olha o contexto daquilo ali. É só analisar o contexto geral que vocês vão entender que a parábola das 10 virgens não fala da igreja. Pode ser aplicada à igreja? Pode. Mas a exegese bibliográfica inserida no texto, juntamente com o contexto, se não gerar pretexto para heresia, não é para a igreja. Ok? E tem várias implicações para dizermos e afirmarmos que não é para a igreja aquela parábola. Ok? Mas aí já é uma outra coisa. Não vamos entrar por menores nessa questão. Tá? Isso aí fica para um outro vídeo. Mas o texto aqui, propriamente dito, deixa claro, sem sombra de dúvida, nos tirando todas as dúvidas e matando de uma vez essa charada. Selecionando, ou sanando, essa dúvida. Que muitos têm, sobre a questão da vinda do Senhor como ladrão de noite. Então, para quem é? Resposta: para os ímpios, para os desobedientes, não para a igreja. Isso é o que o apóstolo Paulo diz. Eu faço questão de ler novamente, tá? De ler novamente para vocês não acharem que é uma exegese minha, ok? Mas sim do próprio texto. Palavras do apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios. Vou ler novamente. Quando ele diz: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Quer dizer, vocês foram iluminados pelo evangelho, ok? E isso aqui está em conexão com Hebreus 6, versículo 4 ao 6. Foram iluminados. Os iluminados ali são os cristãos, que receberam a iluminação do evangelho, da luz do mundo, a saber, Cristo Jesus. Por isso que nós não estamos mais em trevas. E aí Paulo continua: para aquele dia. Que dia? O que ele mencionou no versículo 1, 2 e assim sucessivamente. Para aquele dia vos surpreenda, ou para aquele dia vos surpreenda como ladrão. Quer dizer, para que aquele dia não vos pegue, não vos apanhe de surpresa. Tá vendo? Então não é para nós. E sim para os da noite, para os das trevas. Porque nós somos filhos da luz, filhos do dia. E aí nós entendemos, mediante esse texto, o que Jesus quis dizer, lá no capítulo 9 de João, versículo 4. Quando ele diz: convém que nós façamos, no plural, as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Porque a noite vem, onde ninguém pode trabalhar. Como assim? Será que Jesus estava ensinando a gente não fazer nenhum serviço noturno? Não fazer as obras de Deus durante a noite? Então é pecado. Se for ver bem, até cultuarmos tá errado, Até os obreiros que ficam na porta ali trabalhando, fazendo alguma obra do Senhor, pregando e etc., tá errado. Se formos interpretar literalmente essa passagem. Ou os irmãos que trabalham literalmente à noite estão arruinados, perdidos, porque Jesus falou, que a noite vem onde ninguém pode mais trabalhar. Então quer dizer que nós temos que fazer a obra do Senhor enquanto é dia, durante a luz do sol. É onde nós podemos evangelizar e etc. Será que é isso? Não, não é isso. O que Jesus está falando ali é disso aqui que Paulo está falando.
O dia ali de João 9, versículo 4, é a oportunidade de salvação que foi disponível ou disponibilizada para os filhos da luz, que trabalham durante o dia, que trabalham durante a luz. Entende? Como portadores da luz que nós somos. Ok? E aí nós temos que propagar essa luz enquanto há oportunidade, enquanto essa luz está iluminando, ou lumiando, né? Enquanto ela está brilhando. Por quê? Porque vai vir a noite, isto é, vai vir as trevas. Conforme disse os profetas menores, o dia do Senhor é de trevas, não é de luz. Por quê? Porque a vinda do Senhor é semelhante a um ladrão de noite. E noite na Bíblia é trevas. Entende agora? Então, quando Jesus vem para nos buscar, é encerrada a oportunidade de salvação, gente. Ok? É encerrada a oportunidade. É por isso que eu digo que se a igreja é arrebatada 7 anos antes da grande tribulação, quem tiver na grande tribulação está arruinado, não tem mais oportunidade de salvação, porque a porta foi fechada. Porque Jesus deixou claro isso em João 9,4. Quando a noite vem, ninguém mais pode trabalhar. Por isso que convém que nós façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Isto é, enquanto há oportunidade de salvação. Por quê? Porque vai vir a noite, vai vir o meu retorno, vai vir a minha vinda, e aí ninguém mais vai poder trabalhar. Quer dizer, a obra da salvação que foi confiada à igreja, com base em Mateus capítulo 18, quando Jesus fala para Pedro, né? Que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí, se eu não me engano, um pouco mais para frente, Pedro recebe a autonomia de Jesus, né? E a autoridade de Jesus de ligar quem ele quer no céu e desligar quem ele quer. Quando nós nos deparamos com esse texto, nós achamos que é só sobre isso, né? O ligar e desligar. O conectar alguém ao céu e o desconectar. Mas não é isso que o texto está querendo dizer. O que o texto está querendo dizer é que a Pedro, a priori, né, a princípio, foi conferido a oportunidade de salvação para quem ele quiser. Entendeu? É só ele pregar. E aí cabe também a pessoa crer. E a fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela palavra de Deus, né? O ouvir da palavra de Deus, melhor dizendo. Então, aquilo que Jesus fala para Pedro é dando a ele a chave da salvação, onde ele pode, com a autoridade que Jesus recebeu, com base em Mateus 28, versículo 18 e 19, tanto nos céus como na terra, de dar a quem quiser o direito e a oportunidade, melhor dizendo, de salvação. Tá? Então a igreja recebeu essa incumbência, essa responsabilidade. Nós somos, né, portadores da salvação e agência de Deus na terra, onde podemos, pelo poder da palavra de Deus, salvar vidas. Esse é o intuito ali do texto. E aí Jesus fala que quando ele vem, essa disponibilidade de salvação que foi a nós conferida vai ser, né? Vai ser encerrada, vai ser tirada de nós. Ok? E aí ninguém mais salva. É por isso que eu digo que se a igreja é arrebatada 7 anos antes da grande tribulação, quem estiver na grande tribulação está arruinado. E aí cai por terra a teoria pré-tribulacionista. Entende, irmãos? Mas continuando aí, para encerrarmos. Diz assim, ó. Observe os detalhes. O dia do Senhor virá como ladrão na noite apenas para os que estão em trevas. É o que o texto acima nos ensina. É sobre isso que nós devemos nos curvar, nos render. É sobre o texto bíblico, sem filosofia, sem ideologia, sem religiosidade, sem sistema humano, sem viés. É a palavra de Deus, nua e crua.
Para quem quer aceitar. Para quem não quer, amém. Assim seja. 2. Observa os detalhes. Isso aqui não é malabarismo, ok? Isso aqui é exegese bíblica coerente e complacente. Segundo ponto. O apóstolo está escrevendo que acerca de tempos e estações, isto é, os sinais da vinda de Cristo, e afirma que não há necessidade de escrever mais sobre esse assunto, pois todos eles sabiam que o dia do Senhor virá como um ladrão. Eles estavam inteirados, quer dizer, eles sabiam, com riqueza de detalhes, que o dia do Senhor virá como um ladrão. Terceiro detalhe, esta ideia de vir como ladrão na noite é a de que aqueles que não estiverem vigiando, ou seja, interpretando os sinais dos tempos, serão pegos de surpresa. Mas esse dia não pegará de surpresa os que estiverem na luz e vigiando. Versos 4 ao 6. Entenderam? Quarto detalhe. Logo a igreja espera a vinda deste dia, observando os sinais. De outra forma, não faria sentido o apóstolo dizer que este dia não nos surpreenderão. Que este dia não nos surpreenderão, visto que estão na luz e não nas trevas, como aqueles que serão surpreendidos. Quinto detalhe, pois que quando disserem a paz e segurança, quem está dizendo isso? Os ímpios. Então lhes sobrevirá sobre os ímpios repentina destruição, como as dores de parto, àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Isto é, sem segunda chance, irmãos. Não tem. Continuando aí, texto auxiliar 2, Apocalipse 3, versículo 3. Esse é um texto também claro que prova que a vinda do Senhor como ladrão não é para os obedientes, mas sim para os desobedientes e para os infiéis. E para os que não quiseram se arrepender. Olha que prova clara, concisa. Olha que coisa linda. Tem como refutar isso? Não tem. Apocalipse 3, versículo 3, que diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Olha aí, e arrepende-te. Enfático. E se não vigiares, isto é, se não te arrependestes, ou se não te arrependeres, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Olha aí. Olha que informação, irmãos. Isso está linkado com os textos que acabamos de ler acima. Não tem como desvincular isso, irmãos. A informação aqui é clara. Ele virá como ladrão para os que não estiverem vigiando e para os que não se arrependerem. E aí sim, estes que não se arrependerem e não vigiarem serão pegos de surpresa e não saberão a que hora o Senhor há de vir. Mas os que estão vigiando saberão. Não sabe o dia nem a hora no sentido literal, mas saberão que o dia do Senhor está próximo por causa dos sinais que antecedem a sua vinda. Louvado seja Deus. E não serão pegos de surpresas, porque a Bíblia nos alerta se Jesus está às portas ou não. Profecias têm que se cumprir, têm que acontecer para que o Senhor venha, senão a palavra de Deus é mentirosa. E sabemos que ainda a apostasia não foi concretizada, conforme Paulo pontua em 2 Tessalonicenses 2, versículo 4, e que o anticristo ainda não foi revelado. Por isso o Senhor não pode voltar hoje. Coletivamente não, mas individualmente sim.
Ok? Vejam bem. Primeiro, o alerta do texto acima é para a igreja. Veja que ele virá como ladrão para os que não estiverem vigiando. Observaram? A expressiva, se não vigiares. Segundo, bem, até aqui tudo bem, mas como e quando chegará o dia do Senhor? Comentário. Primeiro, logicamente, os discípulos que estavam recebendo essas instruções não estariam vivos até a vinda do Senhor, pois muitos dos sinais deixados por ele certamente demorariam muitos anos para se cumprir. Por isso, quando o Senhor Jesus, ao relatar os sinais de sua vinda, se refere a vós. Na verdade, se trata da igreja e não dos indivíduos, exceto quanto à destruição do templo de Jerusalém em 70 depois de Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, o Senhor Jesus orienta para os discípulos estejam apercebidos, isto é, vigilantes dos sinais. Mateus 24, versículo 42 ao 44. Essa advertência é uma confirmação do verso 25, onde ele diz: eis que vos tenho predito. Ou seja, prestem atenção nos sinais que eu já dei a vocês. Nos versos 45 a 51, lemos a narrativa de uma parábola onde um mau servo, ignorando todos os sinais, e possibilidade do retorno do seu senhor, insiste em permanecer na prática da maldade e é pego de surpresa, pois não estava vigiando. Observaram? Observaram, irmãos? Versículos 45 a 51 do capítulo 24 de São Mateus, né? O mau servo aqui, ele ignorou os sinais que foi dado a ele, de que o seu senhor estava voltando. E por isso ele continuou na prática. Por isso o Senhor veio como um ladrão para ele. E o pegou de surpresa. Pegou na prática, no erro, na maldade. Texto auxiliar 3, Mateus 24, versículo 37 a 44. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra, ou outra. Vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Isso é um alerta de Jesus, ok? Para quê? Para que a gente possa vigiar, sempre estando em vigilância, para não sermos pegos de surpresa. É isso. Porque senão ele virá, de forma repentina para nós. Porque a volta do Senhor repentina será para os ímpios e não para a igreja. E se eu desobedecer e deixar de vigiar, eu caio nas mesmas condições dos ímpios. Me assemelharei a eles. E me enquadrarei nas mesmas práticas deles. E aí não haverá distinção nenhuma entre eu e eles. Mas se eu estiver vigilante, vigiando, atento, como o pai aqui, de família, eu não vou deixar o ladrão me pegar de surpresa. Isto é, eu vou ver o Senhor vindo. Eu vou estar apercebido, aos sinais que Ele tem nos dado por intermédio da sua palavra e que o mundo mostra, ok? Tá? Então é isso. Comentário. O Senhor Jesus informa que a vinda do dia do Senhor nada mais é que o dia em que Ele levará um e deixará o outro.
versos 40 ao 41. Esses dois versículos geralmente são interpretados como uma descrição do arrebatamento. O texto é um alerta para que a igreja vigie. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 1 ao 6, Paulo fala que a vinda do dia do Senhor pegaria muitos de surpresa, mas não os de Cristo, pois estarão vigiando. Em Apocalipse 3, versículo 3, segundo o texto apresentado acima, o próprio Jesus nos informa que se não vigiamos ou vigiarmos, seremos pegos de surpresa. Agora em Mateus 24, versículo 37 ao 44, vemos que assim como foi nos dias de Noé, em que o povo vivia suas vidas em total descaso aos sinais do juízo, assim também seria nos dias da vinda de Cristo. Mas aqueles que vigiarem estarão preparados. Logo, é muito claro nos textos que a vinda do dia do Senhor se dará no dia da vinda do Senhor e arrebatamento da igreja. Pois, de outra forma, não faria sentido Paulo e o Senhor nos exortar a vigiar para que não sejamos surpreendidos pela vinda desse dia. Tá vendo, irmãos? Não tem como né? Desvincular o arrebatamento da vinda, porque não faria sentido. Tá? Conclusão. Portanto, quando todos os sinais estiverem já cumpridos, a igreja saberá que o tempo estará muito próximo. Talvez poderá discernir o mês ou até mesmo a semana da sua vinda, mas não o dia e a hora exatos, né? Isso não, jamais. Pois, apesar dele nos ter dado todos os sinais da sua vinda, o dia e a hora exatamente não nos foi permitido saber. Isso é fato. Tanto pós, como pré, como mid, ou mesos, não dizem, né, qual vai ser o dia, né, que o Senhor Jesus virá. A hora, a data exatamente. Ninguém sabe. Ok? Ninguém sabe. Mas isso não quer dizer que eu não vou saber que ele está às portas. Por quê? Porque os sinais que antecedem sua vinda estão aí. Estão notórios para todos que querem ver. Mas se